ficou com curiosidade para saber como é o desfecho dessa história de Elias, né? Eu quero te contar. Então, vamos lá. Essa jornada de aproximadamente 320 quilômetros a pé, em 40 dias, que Elias fez, foi uma experiência de transformação profunda através de um processo da elaboração de ideias e de uma análise pessoal. Agora eu vou te contar o que aconteceu depois disso. E pega o teu chá e já deixa o teu like aqui. Siga meu Fã com Chá para não perder mais nada. Depois dessa viagem, Elias se escondeu numa caverna, que é um lugar escuro, profundo, silencioso. Conhece esse lugar? Eu estive numa caverninha esses dias atrás. Dá para pensar que é praticamente o setting analítico da alma. E ali Deus perguntou para Elias: Elias, o que você está fazendo aqui? E essa pergunta é extraordinária, porque Deus sabe a resposta? Claro, mas Elias não, apesar de ter respondido. E essa é uma daquelas perguntas que desbloqueiam o trauma, o medo, a exaustão, aquelas culpas, até o propósito de vida perdido, e libera muitas lágrimas, hein? Esse é o equivalente divino de um analista dizendo: olha, Elias, vamos entender isso juntos. E a cena seguinte é pura poesia psicológica. Deus mandou Elias sair da caverna e buscá-lo. Então, Elias saiu da caverna e o que aconteceu? Primeiro apareceu um vento super forte, um vendaval. Mas Deus não estava nesse vento. Então veio um terremoto, mas Deus também não estava no terremoto. E em seguida veio fogo. E adivinha? Deus também não estava no fogo. Tudo isso está relatado no livro de 1 Reis, capítulo 19. E por fim chegou um sussurro suave. E aí sim estava Deus. O que isso significa para você? Para mim, por exemplo, significa que nem sempre grandes respostas vêm com barulho, que nem sempre a solução vem com um espetáculo, e que aquela mudança que a gente precisa, mas nem sempre quer, acontece no silêncio interno, aquele momento que você finalmente se escuta. Lacan diria que a verdade aparece entre as palavras, no silêncio entre as palavras. Técnica de meditação, anota! Mas quanta gente prefere jogar farinha no ventilador nessas horas, não é? Ao invés de se recolher. Mas depois desse encontro íntimo, Deus reorganizou Elias assim. Ele devolveu o seu propósito, deu uma ordem específica para ele. Corrigiu aquela percepção distorcida, tipo lembrando Elias que, olha, você não está sozinho, tô aqui. E deu instruções claras e devolveu a direção e sentido que Elias esqueceu ou perdeu pelo caminho com tanto tormento que estava aqui arrastando. Mas observe que Elias não saiu da caverna curado, ele saiu dessa experiência restaurado, porque a dor dele não acabou assim do nada, mas ele ganhou um sentido. Então ele volta como o sujeito da própria história. Minhas queridas e meus queridos, isso é psicanálise pura. E eu gostaria de continuar com todo esse enredo, mas eu vou concluir compartilhando com vocês estas 6 lições que eu consegui entender com Elias e que fazem muito sentido para mim, e que é, por fim, o propósito desse especial aqui de 2 capítulos falando sobre esse tema: emoções ou sentimentos, sobre os estados conflitivos da nossa mente, sobre como a nossa mente afeta o corpo e vice-versa. Enfim, anota aí. Primeira lição: até os fortes se quebrantam. Você é líder? Você é chefe de família? Você é presidente da tua organização? Você é essa mulher que pilota várias situações simultaneamente? Segunda, até os espirituais entram em colapso e têm todo o direito de sentir as emoções porque são extremamente humanos. Terceira, cuidar do corpo é tão divino quanto cuidar da alma, mas olho aí em tudo na medida, holisticamente equilibrado. Anota! Quarta lição: o processo leva tempo e pode que você se sinta espetacular na primeira sessão de terapia, mas esse buraco está mais embaixo.
É como descascar uma cebola, tem camada sobre camada, e algumas vezes dói, dói bastante. Quinta lição: Deus, a vida, o universo, o inconsciente, sei lá, fala no silêncio. Então, não vá lá para as tuas redes sociais gritar aos quatro ventos sobre a tua dor, porque muita gente só vai alegrar de saber que tão mal que você está. Então, busque a tua medicina no silêncio. Afaste-se com propósito. No silêncio. Eu tenho a minha caverninha. Já te contei sobre o primeiro pilar da medicina tradicional chinesa? Eu tenho um e-book sobre isso na Amazon, em português e em espanhol, tá? E é só colocar o meu nome no site da Amazon, Sabrina de Campos, e lá está o título: Meditação de 5 minutos para profissionais de alto rendimento. É no silêncio que você se reconecta. E nesse e-book eu te ensino a fazer isso em 5 minutos. Eu faço uma certa frequência essa técnica. E dá uma olhadinha lá, porque isso pode ser justamente o que você anseia saber. Mas para pôr em ação, hein? De nada serve comprar os medicamentos da receita se você não vai tomar. Action, people! Outra lição: a restauração não é perfeição, é reencontro. E essa jornada de autoconhecimento que a gente desbrava numa terapia desbloqueia muitas habilidades. É um divisor de águas, para mim foi. E é separar o joio do trigo. É se entender e se encontrar nesse processo. Essas são algumas lições ou insights que eu enxuguei desse contexto todo de uma história que começou com um versículo e que aconteceu entre os anos de 860 a 850 a.C., há 30 séculos. E que é atual, não é? No fim, a pergunta que Deus fez a Elias continua ecoando em cada um de nós. O que você está fazendo aqui? Me imagine lá na minha caverninha. Sabrina, o que você está fazendo aqui, minha filha? Agora faz isso aí com você. E se você ainda não sabe responder, não tem problema. Isso é exatamente o que podemos trabalhar aqui no meu Divã com Chá. Então, se este vídeo falou com o Elias aí dentro de você, cansado, exausto, sobrevivente, deixa o teu like, o teu comentário e vem para o meu Divã elaborar esse deserto que você tem enfrentado. E lembre-se, antes de esperar um vendaval, um terremoto, um fogaréu caindo do céu, às vezes a resposta vem assim, baixinho, igual aquela voz interna que diz: Sabrina, vai tomar um banho, come uma coisinha e depois a gente conversa. Até o nosso próximo capítulo e traz o teu chá. O de hoje foi assim, um chazinho calmante, igual aquele anjo lá.